A sua equipe está entregando as tarefas do jeito errado ou com baixa qualidade? Eles estão cometendo muitos erros e são erros simples, coisas do dia a dia, tarefas comuns que eles fazem todo dia. E as metas e o desempenho deles estão caindo a cada mês que passa e você não consegue entender qual é o problema que está acontecendo com eles. E aquele seu liderado que não consegue ter a mesma performance que antes e você já conversou com ele várias vezes, mas o resultado não muda. Caramba, mas o que está acontecendo com a minha equipe? E o que está acontecendo pode estar relacionado a 3 fatores. E nesse vídeo eu vou te explicar quais são esses 3 fatores que levam a equipe a cometer erros simples no dia a dia e o que você pode fazer para começar a virar esse jogo. Olá, líder lobo! Aqui é o Gleito Moura e seja bem-vindo de volta ao nosso canal Liderança na Prática. Então, vamos lá! Se tem uma das coisas que eu mais ouço em treinamentos ou em consultorias que eu faço, é justamente o líder me perguntar assim: Gleito, a minha equipe, ela comete erros aqui que são erros primários, são erros bobos, são coisas que eles fazem todo dia, mas vez ou outra eu tenho que interferir porque a qualidade não veio muito boa, ou então porque eles entregaram a tarefa do jeito errado, parece que eles não entenderam muito bem o que foi que eu falei. E por incrível que pareça, isso é uma coisa muito comum que acontece nas equipes, infelizmente, mas é um problema muito comum que acontece nas equipes. As equipes que não entregam as tarefas com uma qualidade muito boa, ou então com erros que realmente poderiam ter sido evitados. E se você pegar ali um grupo de 10 líderes, você vai observar ali que 7 ou 8 têm esse mesmo problema. Então aqui você já começa a observar que existe um padrão. E foi exatamente esse padrão que eu comecei a notar nas equipes que eu liderava. O que eu observava? Que toda vez que um liderado meu me entregava uma tarefa errada ou me entregava uma tarefa com baixa qualidade, eu comecei a notar que sempre esses erros, eles eram ocasionados por 3 fatores. Ao longo do tempo eu fui começando a observar isso e aí eu fui começando a juntar, eu fui começando a agrupar esses fatores. E eu fazia isso justamente para quê? Para que toda vez que isso acontecesse, eu já pudesse me direcionar, eu já pudesse ter um caminho para saber como é que eu ia resolver aquilo ali, como é que eu ia fazer com que o meu liderado voltasse a entregar a tarefa do jeito certo ou com uma qualidade melhor. E agrupar esses 3 fatores me ajudou muito nessa missão. E é sobre esses 3 fatores que eu vou conversar com você aqui nesse vídeo de hoje. E para facilitar mais ainda o meu trabalho e também te ajudar em relação a isso, como é que eu fazia com as minhas equipes, eu coloquei esses 3 fatores em uma pirâmide. E essa pirâmide eu dei o nome de pirâmide das necessidades das equipes. Só que para a gente entender melhor isso, para você entender melhor esse agrupamento, é melhor eu te mostrar na prática como é que isso funciona. Vamos lá então. Então quais são os 3 fatores que compõem a pirâmide das necessidades da equipe? Primeiro é a necessidade material, em segundo, a necessidade intelectual e por último, a necessidade emocional. Então, esses 3 fatores compõem essa pirâmide. E normalmente, quando os colaboradores erram alguma tarefa ou entregam ela com baixa qualidade, eles estão com problema em um desses 3 fatores. E você vai observar que realmente isso acontece muito dentro das equipes. Então, vamos começar pelo primeiro fator da pirâmide, a primeira necessidade que nós precisamos suprir dentro da nossa equipe para que eles entreguem as tarefas do jeito certo, que é a necessidade material. O que é a necessidade material? Muitas vezes, quando um liderado erra uma tarefa ou ele está errando uma tarefa com uma certa frequência ou essa tarefa não está sendo entregue com qualidade e com uma certa frequência, ele pode estar com problema nas ferramentas ou equipamentos que ele está utilizando. Não é que ele não saiba fazer a tarefa, não é que ele não queira fazer a tarefa do jeito certo, é simplesmente o material que ele tem impede que ele entregue aquela tarefa com qualidade. E muitas vezes o colaborador já até pediu para trocar aquela ferramenta, para trocar aquele material, só que o líder não deu a devida atenção. Inclusive eu falo mais detalhadamente sobre isso no vídeo aqui que eu falo sobre as 5 principais características de um bom líder. Eu vou deixar aqui o link na descrição, que é importante também você ter acesso a esse conteúdo. E lá eu falo até o seguinte, que uma das características principais de um líder, de um bom líder, é resolver as necessidades da equipe de forma ágil. E aqui envolve justamente isso. Meu liderado está com uma dificuldade em entregar uma tarefa porque ele está com uma ferramenta quebrada, um equipamento que não está muito legal, e ele já me pediu para eu corrigir isso, mas eu ainda não resolvi. Então no dia a dia dele, ele acaba fazendo a tarefa do jeito errado. E sabe o que é mais impressionante? Que é o seguinte, o liderado está com um problema lá numa ferramenta, num equipamento para fazer algum trabalho que ele tem que fazer. E ele pediu uma vez para o líder. O líder falou o seguinte, não, eu vou resolver, daqui a pouco eu resolvo para ti. Chega um momento que o liderado desiste.
chega um momento que o liderado pensa assim: pô, eu não vou mais lá pedir essa ferramenta pro meu chefe, porque eu já pedi para eles várias vezes, mas ele nunca resolve. Eu vou continuar trabalhando aqui do jeito que der. Se ele achar ruim, ele vai reclamar. Se eu não entregar do jeito certo, ele vai reclamar. Mas eu vou fazer o quê? E o pior é que ele ainda vai brigar comigo se eu não entregar essa tarefa com qualidade. E é exatamente o que acontece. Eu não supro a necessidade daquele meu liderado e no final das contas eu ainda acabo brigando com ele por causa disso. Isso é muito comum de acontecer ou não é dentro das equipes? Então a qualidade do serviço dele baixa justamente por isso. Não é porque ele quer fazer do jeito errado ou não é porque ele quer fazer com baixa qualidade. É simplesmente porque a ferramenta que ele está na mão, o equipamento que ele está utilizando para fazer aquela tarefa, não está ajudando ele a entregar a tarefa com qualidade ou a tarefa do jeito certo. Então o líder ele precisa ter muita atenção em relação a isso. Quando os liderados pedem para a gente sobre as ferramentas, equipamentos, não é porque ele quer trabalhar com uma ferramenta bonitinha ou equipamento bonitinho. É porque realmente aquilo ali vai dificultar a execução do serviço dele. Então, isso eu observava que às vezes quando os meus colaboradores estavam errando ou entregando tarefas com baixa qualidade, o que estava acontecendo é que estava tendo algum problema nos equipamentos ou ferramentas ou materiais que eles utilizavam no dia a dia. Não era simplesmente porque eles estavam querendo errar. Então tenha muita atenção a essa necessidade, tá? A primeira necessidade que é a necessidade material. Vamos conhecer agora a segunda necessidade da nossa pirâmide, que é a necessidade intelectual. O que é a necessidade intelectual dentro de uma equipe? Quando os liderados estão errando alguma tarefa ou entregando com baixa qualidade, pode ser que eles não estejam entendendo de fato aquela tarefa. Pode ser que eles estejam precisando de treinamento ou de capacitação. Então a necessidade intelectual está relacionada a isso. Quando o colaborador não sabe executar a tarefa. De repente é uma tarefa nova, você mudou a forma de fazer aquela atividade e ele ainda não conseguiu ter habilidade para executar aquela nova tarefa. E aqui tem um ponto importante em relação à questão da necessidade intelectual. Ela está envolvida o treinamento e a capacitação. E existe uma diferença entre esses dois. O treinamento, o que é o treinamento? É quando você coloca um grupo de pessoas numa sala e passa um conteúdo. Pronto, ali foi um treinamento. O que é uma capacitação? A capacitação é depois do treinamento. As pessoas foram para aquela sala, receberam o treinamento e eu, líder, tenho que garantir que realmente aquilo que eles aprenderam está surtindo efeito. Eu tenho que acompanhar eles no dia a dia para saber se exatamente aqueles pontos que eles foram treinados, se eles realmente conseguirem entender o que é para fazer agora. Então eu preciso acompanhar. Se eles estão tendo ainda alguma dificuldade, eu tenho que voltar e treiná-los novamente. Só que aí eu não preciso fazer o treinamento todo. Eu só preciso verificar com eles quais são os pontos que eles estão com dificuldade. E aí você treina exatamente naqueles pontos. Então a capacitação é um processo. E o treinamento é só uma atividade. É aquele dia, aquele treinamento. Mas a capacitação não, ela é contínua. Eu preciso verificar se meus liderados estão realmente capacitados para executar aquela atividade. E é isso que você tem que observar dentro da sua equipe. E por que eu gosto tanto dessa pirâmide? Porque como eu falei lá no início, ela vai te direcionando. Então vamos lá, o seu liderado está errando uma tarefa, ok? Ou ele está entregando a tarefa com baixa qualidade. E aí você faz a primeira checagem. Bom, deixa eu verificar se ele tem as ferramentas, os materiais e os equipamentos necessários para executar essa atividade. E se esses equipamentos estão com qualidade? E aí você verifica, falei, olha, tá tudo ok, ele tem as ferramentas necessárias para executar. Então o problema não é necessidade material. Então se ele tem todas as ferramentas e equipamentos, por que ele está errando? Por que ele está entregando com baixa qualidade? Provavelmente ele não sabe como executar a tarefa. Então ele está com uma necessidade intelectual. Então a partir desse momento você começa a excluir os problemas até chegar no problema certo. Mas ainda não acabou, vamos dar continuidade. Vamos falar agora da terceira, que é a necessidade emocional. E o que é a necessidade emocional? É quando um colaborador está precisando de motivação. Basicamente é isso, ele está desmotivado. E essa desmotivação que ele está fazendo com que ele cometa erros, ou com que ele baixe a produtividade dele, ou que ele entregue as tarefas com baixa qualidade. Ou seja, ele tem as ferramentas necessárias para executar a atividade, ele está treinado e capacitado para executar as atividades, mas não está com motivação para isso. Aqui você já começa a perceber que a pirâmide da necessidade das equipes, ela começa a te ajudar a te direcionar para saber onde está o problema, por que ele está entregando a tarefa do jeito errado ou a tarefa com baixa qualidade. Aí você começa a excluir os problemas. Então, eu já chequei as ferramentas dele, tá tudo ok, ele tem todas as ferramentas necessárias. Ele já foi capacitado, ele sabe executar a atividade. Então está faltando o quê? Então ele pode estar com um problema emocional, ele pode estar com um problema na motivação dele. Então eu preciso conversar com ele para entender justamente isso.
por que ele está desmotivado, o que está desanimando ele ali no dia a dia, porque ele não está mais com aquele gás, com aquela garra que ele tinha antes. E aí pode ser problemas pessoais ou podem ser problemas ali no trabalho. E através de uma conversa você consegue identificar, você consegue rastrear esse problema e tentar ajudar o teu colaborador a sair dessa. E aqui também eu vou deixar uma dica para você. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo do ciclo da motivação, que é uma estratégia com 5 passos para você ativar a motivação da sua equipe. Então eu recomendo fortemente que depois você assista esse vídeo, porque para resolver o problema da necessidade emocional, eu tenho certeza que o ciclo da motivação pode te ajudar. E nesse vídeo eu explico no detalhe o que é o ciclo da motivação e quais são as 5 estratégias que você tem que utilizar para motivar a sua equipe. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. E aí, uma vez que você identificou que o problema é a motivação, você pode utilizar justamente o ciclo da motivação para tentar ativar a motivação do seu colaborador e fazer com que ele volte a entregar as atividades do jeito certo ou com uma qualidade superior. E agora que você conheceu quais são as 3 necessidades das equipes, agora é hora de você começar a identificar isso aí na sua equipe. E agora é o seu papel como líder resolver justamente esse ponto que você identificou. Se é no intelectual, se é no material ou se é no emocional. Quanto mais rápido você agir em relação a isso, mais rápido a sua equipe volta a entregar as tarefas com qualidade e do jeito certo. E aí, gostou de conhecer a pirâmide das necessidades das equipes? Ela é uma ferramenta muito boa que pode te direcionar a descobrir exatamente onde está o problema caso a sua equipe esteja entregando tarefas com baixa qualidade ou tarefas do dia a dia que eles estão errando. E o mais importante é que depois que você identificar onde está o problema, que você resolva de forma muito rápida. Seja ágil a resolver as necessidades da sua equipe. Porque quanto mais rápido você faz isso, mais rápido eles voltam a entregar as tarefas com qualidade. Eu espero que esse conteúdo possa te ajudar daqui para frente a você identificar exatamente onde está o problema da baixa produtividade ou da baixa qualidade das tarefas da sua equipe. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com seu amigo líder. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e não esqueça de curtir esse vídeo para que esse conteúdo chegue para mais líderes. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.